Hoje, vamos dar continuidade aos estudos que a gente está fazendo aqui para os eventos finais. Hoje a gente vai falar de mais um assunto importante, o tema de número 4, são 20, lembra? E em nome de Deus, vamos fazer todos. Como que vai estar a situação da igreja nos últimos dias, né? É importante a gente pensar nessa situação. Mas antes da gente pensar com o pensamento humano, que vai ter que ser colocado de lado, a gente vai ter que pedir a Deus para nos dar o pensamento do jeito que Ele vê, do jeito que Ele entende, para que nós também possamos entender também. Na verdade, vamos orar e pedir a Deus. Maravilhoso Deus e Pai Criador nosso, louvado seja o Teu nome nessa noite, por o Senhor ter nos abençoado e nos ajudado a chegar até aqui. Isso por si só já é um milagre, porque o Senhor se encarregou de que tudo estivesse nos mínimos detalhes, os cuidados que somente o Senhor pode nos dar. O Senhor, como eu disse aqui há pouco, a situação dos anjos, o Senhor nos dá esse privilégio de não nos deixar descuidados também por esses espíritos da tua parte que trabalham por nós. Um reforço a mais do céu, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. E nós entendemos que também esse é um recurso a mais que o Senhor nos deu. O Senhor nunca nos deixa desprotegidos. Nós te pedimos que o Senhor nos perdoe os pecados, clareie a nossa mente, para que em breve nós façamos um profundo e sincero estudo do que a gente vai falar aqui e considerar pontos importantes para os nossos dias. E que haja uma frutificação nesse sentido e que essas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de nós aqui e que o Senhor encha-nos com o Teu Santo Espírito, assim como há pouco caiu as chuvas dos céus, faça chover sobre nós o Teu Santo Espírito, porque nós estamos precisando, meu Pai. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de pedir aos irmãos para poder fazer a abertura das vossas Bíblias no livro de Isaías 58. E nós vamos ler o versículo 12, tá? Isaías 58, 12. Qual que é o ponto que Deus espera que o seu povo faça, né? Ô Marlon, você se importa de ler para nós? Não. Isaías, capítulo de número 58, o verso é o 12. Exatamente. Isaías 58, 12. É importante a gente pensar o que Deus espera que o seu povo faça, né? Como é que ele esteja. Pronto. Pode ser? Por gentileza. Em cima dos alicerces antigos, vocês construirão cidades que tinham sido arrasadas. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas de novo e construiu novamente a casa que tinha caído. Graças a Deus, né? Aqui nessa versão que eu estou usando aqui, fala que o povo de Deus ele é chamado para ser reparadores de brechas, né? Para construir os muros caídos. Assim foram os reformadores ao longo da história, né? Eles vieram para poder reparar brechas, para poder reedificar os alicerces que o Senhor tinha deixado para nós ao longo das Escrituras, que infelizmente se perderam. A igreja, ela se deformou, aceitando heresias, dogmas e o vinho de Babilônia. São doutrinas que os homens criaram e ficaram no lugar do que Deus estabeleceu. E sobre nós, Deus ele espera que nós cumpramos essa responsabilidade de levar essa mensagem, reparando essas brechas, reedificando os muros que ele estabeleceu. Como eu disse aqui há pouco, muitos deles passam pelas doutrinas e ensinamentos, né? Graças a Deus nós fazemos parte de uma igreja que creem, que todos nós cremos na verdade do que está escrito. Tudo quanto está escrito, para o nosso ensino está escrito. E nós cremos também no testemunho de Jesus e no espírito de profecia. Há pessoas que têm medo de estudar profecias porque acham muito complicadas, cheio de símbolos, e acham que ele é um caminho perigoso. Mas olha só o que a Bíblia nos diz no livro de Apocalipse 19, 10. Eu vou ficar com a segunda parte do verso, tá? Eu vou ler só o finalzinho. A segunda parte do verso 10. Eu vou ler o versículo todo, mas eu vou dar uma ênfase na segunda parte. Diz assim: Então caí a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso, eu sou o teu servo,
como você e dos seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho. O testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter esse marco também estabelecido no nosso meio. Porque não havendo profecia, o povo se corrompe. E olha só, um período chamado intertestamentário, o que aconteceu? Quando Deus não mais falou pela boca dos profetas ao povo de Israel. O que aconteceu até o nascimento de Jesus? Um período de aproximadamente 400 anos. E o povo entrou numa questão assim difícil, porque eles falam assim, a gente está abandonado, o que aconteceu? E eles foram entrando numa condição terrível. Entrando com muitos costumes dos homens, né? E muitas heresias passaram a entrar nesse período também. O povo ele passa a se corromper. Então nós temos que pensar nisso também. E nós, como eu falei, somos chamados para reedificar, exaltar marcos que o Senhor, nosso Deus, estabeleceu. E em diversas congregações que existem no mundo, há quem diga que existem mais de 35 mil congregações só do segmento religioso cristão que crê em Jesus no mundo. Eu estou dizendo, congregação cristã do Brasil, tem Maranata, tem Assembleia de Deus, tem pá, e lá nos outros países tem isso. Mais ou menos hoje, nos nossos dias, tem aproximadamente 35 mil diferentes. E qual delas é de fato a verdadeira? É aquela que exalta a palavra de Deus. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, senão por mim. Ele é a salvação. Igreja, a placa de igreja não salva ninguém, não. Quem salva é Jesus. Mas a pessoa que está andando no caminho de Jesus, ela tem que se submeter ao que ele quer, porque ele salva para a pessoa andar corretamente. E o que a igreja de Deus ela se difere das demais? A igreja que professa e vive a verdade. A verdade é exaltada do santuário. Tem um rapaz que é casado com minha prima há muitos anos. Ele não sabe muito da história do santuário. Ele conhece de Bíblia. Muito de Bíblia. Ele falou, Tiago, isso é uma coisa diferente. Onde você tirou isso? Vai estar na Bíblia. No Antigo Testamento, Deus mostrou para Moisés, Êxodo 25:8, me farão um modelo como foi mostrado no monte, deu-lhe todas as diretrizes, separou homens e mulheres ali, para cada um com a sua função, principalmente os homens. As mulheres ficavam ali mais auxiliando, mas principalmente os homens. Até nos detalhes dos materiais de ouro, separou homens, Bezalel, Aholiabe, para poder trabalhar direitinho, como que seria construído uma réplica do que teria no céu. Do que tem no céu. Essa mesma ideia, ela se aplica também no Novo Testamento, no livro de Hebreus. E o pessoal vê isso e fala assim, rapaz, olha aí, de fato tem o tal do santuário e muita gente lê de maneira descuidada e não dá atenção. Quando um assunto ele é falado várias vezes na Bíblia, nós temos que entender o seguinte, aqui tem uma ênfase. Isso é importante. Eu preciso de aprender isso. Porque está sendo falado, está ratificando e está repetindo. Então, já abre um alerta aí. Então, a verdade do santuário, a igreja do tempo do fim que professa e vive a mensagem de Deus, ela exalta essa mensagem. Também a questão do sábado. Tiago, mas isso é papo de adventista, sétimo dia. Já nem sei de novo que esse negócio do sábado. Não. Isso é papo de Deus. É ele que estabeleceu na Bíblia. Está escrito. É um dos mandamentos. É um dos mandamentos. Essa igreja, ela exalta a lei de Deus. É um sábado para ser lembrado, porque antes de você guardar e santificar, a palavra que vem, o verbo, lembra-te. É para lembrar, para lembrar. E também a questão da mortalidade da alma. Há quem diga que a alma é imortal. Principalmente os espíritas, eles pensam que a pessoa ela morre, depois ela renasce no outro corpo e passa por um processo para melhorar ao longo da vida. Há quem pense que é um ente que sai de um corpo e fica aí flutuando. Há quem diga que a alma ela vai viver e vai queimar para sempre no inferno. A Bíblia declara que a alma que pecar, essa morrerá. Essa é uma descrição que a Bíblia nos ensina, né? E também ela fala, lá no princípio, a primeira menção de alma é que quando Deus fez o homem, ele se tornou alma vivente. Ele passou a ser uma alma vivente. É diferente de ter uma alma. Alma é a junção da matéria, que é o pó da terra, mais o fôlego de vida. E a pessoa passa a ser uma pessoa viva, ou seja, ela passa a ser uma alma vivente. É o que a Bíblia ensina. Essa igreja, ela exalta então, vamos lembrar aqui, a verdade do santuário, a verdade do sábado e também a verdade da mortalidade da alma.
Não a imortalidade, mas a mortalidade. Porque a alma que peca, ela morre. Mas aquela que confessa e aceita Jesus como seu Salvador, em algum momento, ela passa a ter a imortalidade, que é o galardão que Jesus vai nos dar também. Eu creio dessa maneira. Amém por isso. Essa missão dessa igreja também, dos últimos dias, ela diz que nós devemos ser missionários. Não adianta você saber da mensagem e ficar com ela guardada debaixo dos braços e não falar para ninguém. Não entrega um panfleto, não fala de Jesus para ninguém e passa a semana inteira e fica do mesmo jeito. Na parábola dos talentos, é assimilado àquele que enterra o seu talento. E Jesus, ele narra aquela situação daquele que enterrou o seu talento e deu para aquele que tinha 5. Ele multiplicou os seus talentos. Aquele que enterrou é semelhante àquele que enterra seus talentos. Nós temos que trabalhar nossos talentos para poder honrar a Deus. A igreja adventista foi escolhida por Deus como um povo peculiar, separado do mundo, com uma grande talhadeira da verdade. Ele os cortou da pedreira do mundo e o ligou a si. A mensagem que a igreja adventista prega, ela não é a mesma mensagem que as outras igrejas pregam. Você pode ver até pelo número de gente que está aqui reunida aqui. Ó. Não está cheio de gente. Porque o papo que eu estou falando aqui é diferente do que lhe agrada o coração. Eu não estou pregando prosperidade, vincular a salvação à prosperidade financeira. Quantas igrejas nós temos espalhadas aí no Brasil e no mundo inteiro? Às vezes fica assim, ó, em busca de revelação, de não sei o que lá do sonho. Nós temos a palavra toda revelada aqui para nós. Ó. Cabe a nós estudar com oração. É uma mensagem que a gente prega, uma mensagem impopular. É uma mensagem que não vai muito bem de agrado com os outros. É o que eu falei aqui agora. A questão da mortalidade da alma, a verdade do sábado, a verdade do santuário. As pessoas falam assim, tem alguma coisa errada aí. Mas aquela pessoa que ela é sincera e estuda a Bíblia direitinho, ela vai ver que está tudo ali. Antes mesmo da igreja adventista ela ser estabelecida, no final do século XIX, a Bíblia já existia. A palavra de Deus já existia, porque ela já é eterna. Quando ela foi escrita, isso aqui já existia. Em algum tempo passou a existir a igreja adventista. Essa mesma igreja, ela exalta tudo isso que eu estou falando, porque é bíblico. Não porque a gente se sente melhor do que ninguém, não é isso. Se trata de fidelidade. Se trata de fidelidade. O maior tesouro da verdade já entregue aos mortais, ela foi conferida a esse povo. As mais solenes e sérias verdades e advertências que Deus já enviou aos seres humanos foi confiado a esse povo, a fim de ser transmitido ao mundo. Como eu disse, não adianta saber e ficar calado e não falar nada. Por isso que nós estamos aqui entrando com essa solene reunião que nós estamos fazendo aqui, mas também para a honra e glória de nosso Jesus Cristo, esse material vai para o ar e pessoas serão convertidas. Nem que for um, vai aceitar de todo o coração e falar assim, eu aceito. Para mim já vai ter valido a pena. Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Não por mim nem por ninguém. Não é Deus são dos corações, irmão. Pelo menos um. Então é o que nós temos que fazer a nossa parte. Ampliar essa voz. A proclamação da primeira, da segunda e da terceira mensagens angélicas. Essa igreja, ela prega com poder essa mensagem dos 3 anjos, porque fala que nós temos que nos voltar ao Deus verdadeiro. E eu convido a nós lermos essa mensagem que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14. E eu vou pedir para lerem em diferentes versões aí. Paulinho, lê por gentileza Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 6. Lé, você poderia ler por gentileza o versículo 8? E alguém lê por gentileza o versículo 9 até o 12. Lê por gentileza Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica. Essa mensagem que a igreja proclama. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a de beber a todas as nações do vinho da fúria da prostituição. Ô Paulinho, essa primeira mensagem angélica aí, na verdade ela é o versículo 7 também, temendo com grande voz. Lê por gentileza a primeira mensagem angélica. O Ler leu a segunda, lê a primeira aí, versículo 7.
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então nós temos aqui a primeira mensagem angélica falando que nós temos que nos voltar para Deus. Que Deus que é esse? O Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O único Deus verdadeiro, o Criador de tudo. Essa é a primeira mensagem angélica. O Ler leu a mensagem que fala que nós temos que ouvir a voz do segundo anjo. Caiu a grande Babilônia, que deu a beber a todos o vinho da sua prostituição. Vinho significa doutrinas erradas, falsas doutrinas, é o vinho de Babilônia. Leia, por gentileza, Edna, a última mensagem angélica do terceiro anjo, que se encontra no versículo 9 até o 12. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está as mensagens dos três anjos. São três mensagens. São três anjos e elas são proclamadas juntas, cada hora num tempo ali, mas elas vêm do mesmo lugar. Deus mandou e os anjos vão proclamar. Só que quando a gente percebe, quando a gente lê a Bíblia, anjo na Bíblia são mensageiros. Não necessariamente o espírito que vem do céu, o anjo voando. Os mensageiros de Deus somos nós. Deus confiou aos mortais as mensagens a ser proclamadas. Nesse aspecto aqui, na conversão profética, anjo significa mensageiro. Então Deus ele confiou a mensagem de pessoas pecadoras, arrependidas, purificadas, embranquecidas no sangue do Cordeiro, que vivem a vida do Deus Santo e proclamam essas mensagens. São mensageiros. Isso, para quem estuda as profecias, vê que é isso aqui mesmo. É lógico que tem outro aspecto também, que o anjo vem do céu com o nome, tudo direitinho, o endereço, dá a mensagem correta, é aquilo ali. Mas nessa questão aqui dos anjos, falam, são mensageiros. E essa mensagem, ela espalha para o mundo inteiro. Espalha igual fogo no capim. Em algum momento vai espalhar. Parece que agora não está acontecendo nada, mas quando houver, de fato, o derramamento do Espírito Santo de Deus, pessoas serem investidas do alto, essa mensagem vai ser pregada com poder. E não vai ter nada que vai parar. Não vai ter Coreia do Norte, não vai ter China, não vai ter Cazaquistão, não vai ter nada que vai... As armas, elas vão se quebrar, assim, ó. Não vai acontecer. Porque Deus, quando ele derrama, nada impede. Nada impede o nosso Deus de agir. E ele conta com pessoas pecadoras. Foi assim ao longo de toda a Bíblia. Ele sempre dando mensagem de advertência e de um possível juízo. Caso o pecador ele não se arrependa. Quem são esses mensageiros? Pessoas. São pessoas que pregam. E essa igreja, ela também deveria ser organizada, essa igreja de Deus nos últimos dias. Porque o que adianta a gente saber essas coisas todas e não houver organização? Tem que ter essa questão da organização. Conseguiu chamar o slide aí? Primeiro slide. Essa igreja, ela promove a manutenção do ministério. Qualquer frente de ministério, ela promove isso aí. Ela também, ela chama a responsabilidade para si. Chama aí o próximo slide. Levar a obra nos novos campos. Ah, mas só tem cidade, tem isso, essa. Mas também existem lugares desabitados que não tem ninguém. Próximo slide. Ela protege os membros indignos, tanto da igreja quanto os ministros. Então, são outros trabalhos que essa mesma igreja, que ela também é organizada por tempo do fim, ela desempenha esse papel importante. O próximo tópico. Ela conserva as propriedades da igreja. Tudo que é de acordo com as propriedades da igreja, pode ser terreno, o que for, material para a proclamação de tudo, ela conserva. Tem próximo slide? Ela publica a verdade pela imprensa. Ela tem sua casa de publicação, ela roda o material, mas também ela veicula. Nós temos indiretamente a TV Novo Tempo, que ela proclama também, os anjos que ajudam ali. Eu até esqueci o nome aqui. Os Anjos da Esperança. Eu já até ajudei, lá tem uns misericórdia. Eu já estudei, os Anjos da Esperança da TV Novo Tempo, que eles ajudam também, né? Sistematicamente eles contribuem ali para que não tem propaganda paga não, tá? É tudo, ó, do bolso.
do bolso. Paga para o governo, paga tudo direitinho e vai para o ar. E é de graça. Vamos lá. Esse é o próximo slide. Volta no slide esse primeiro. Então essa igreja é uma igreja organizada. Ela tem toda essa questão de uma estrutura. Não é só que Itabira aqui, esse templo aqui, não. Isso é no mundo inteiro. Essa é uma organização que ela tem colégio. Me ajuda aí. Ela tem hospitais, internatos. Quem pode me ajudar com mais aí? A própria Adria. Tudo que é desastre natural que está aí, a Adria chega lá. A estrutura dessa igreja, ela é muito grande. Ela não é só chegar assim um templo aqui, não. Ela tem muito mais. Ela tem uma estrutura que ajuda pessoas. Graças a Deus por isso. Essa estrutura ela foi organizada e Deus ele foi o dirigente ali. Ó. É assim, é assado, é por aqui. Esse aqui vai ficar assim. E tudo foi documentado e nós temos que zelar por isso também e dar graças a Deus por isso também. E a igreja tem mais colégios e faculdades no mundo. No mundo. É interessante. Por isso que a gente vê nas cartas missionárias, que passam o livro, vai ver, às vezes a nossa oferta vai ajudar esses colégios, reformatórios, faculdades todos para ajudar em outros países do mundo. Vários templos eles se tornam associações. As associações, ela passa em divisões. Eu sei que chega uma hora tá no mundial. Ela passa, são ramos, todas se juntam. E tudo tem um governo. Cujo Deus é o dirigente. E nós queremos dessa maneira porque nós procuramos estabelecer. Ó, isso é feito assim, assim, assado. Tanto por cento foi para a missão, tanto por cento foi para poder abrir uma nova congregação, tanto por cento foi para poder formar novos membros. Tudo é documentado e mostrado assim. Ó. Ele é totalmente auditável. É auditável. Não existe nada escondido. Graças a Deus. Um tempo de debilidade e cegueira espirituais haveria também de acontecer com a igreja no tempo do fim. Foi confirmado que tudo que declarei em Minneapolis precisava ser uma reforma nas igrejas. Deveriam ser efetuadas as reformas, pois a debilidade espiritual se apossaria de pessoas, não todas. A debilidade, as pessoas elas são diferentes, nem todas. Mas todas essas pessoas que teriam essa debilidade tinham sido agraciadas com grande luz e preciosa oportunidade e privilégio. Em algum tempo ela passou da bobeira e se tornou débil. Mas não todas as pessoas. E a declaração de Cristo, ele diz que todos aqueles que se orgulham da sua luz e não andam nela, deveriam de voltar para Deus. Não ser orgulhoso. Vamos ver o que ele falou em Mateus 11, 22 e 23? Vamos ver aqui, Mateus 11, 22 e 23. É uma mensagem muito forte, tá, irmãos? Quem está falando isso aqui é Jesus. Mateus 11, 22 e 23. Ô Cida, você poderia ler para nós, por gentileza? Mateus 11, 22 e 23. Fala a respeito daqueles que tinham vantagem há algum tempo e depois começou a desprezar. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Olha só, aqui está falando de, remontando aquele juízo que aconteceu, que choveu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, comparando a igreja orgulhosa no tempo do fim, a igreja de Laodiceia. E muitos de nós somos orgulhosos, sim, senhor. Muitos de nós somos orgulhosos, porque a gente acha que tem o rei na barriga, acha que sabe mais que os outros. E aí, vou sentar em cima da minha coroa aqui, que tá tudo certo, o mundo, pra lá, não quer saber de novo. O que importa é o meu. Esse orgulho é perigoso. Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para ti, Cafarnaum. E o Espírito de Profecia nos mostra que muitos somos nós. Quanto mais luz, maior juízo, maior cobrança. Como é que você vai cobrar de alguém que não tem tanta luz, não tem tanta importância? O juízo é proporcional. E questão de juízo também não quer dizer que é julgado e condenado, porque todos serão julgados.
Mas quem vai ser absolvido e quem vai ser condenado? Deus o sabe. Eu clamo a Deus que todos nós sejamos julgados favoravelmente. E que nós não sejamos orgulhosos. Mas, infelizmente, não declaradamente da boca para fora. Deus são os corações, sabe o que está aqui dentro. Muitos de nós somos orgulhosos. Essa igreja, ela exaltaria-se tanto que ela passaria a ter um abuso de poder. Homens tiraram vantagem injusta daqueles que se puseram estar sob seu domínio. Aí eu sou o presidente tal, você vai fazer isso e sim assado. Teve um que até falou comigo outro dia. Você está com fome. Vai almoçar, você está com fome, você está nervoso. Eu achei aquilo uma indelicadeza tão grande. E é presidente. Não cuidou das suas palavras. Graças a Deus, Deus me ajudou a perdoar. Mas a palavra foi lançada. Está perdoado, graças a Deus. Mas não precisava. Será que se eu fosse alguém superior a ele falaria daquele jeito comigo? Nunca! Jamais! Mas como é um pé rapado, vai falar o quê? Vai almoçar que você está com fome. Muito triste. É uma maldição. Oi? Isso é um escárnio. É um escárnio. Isso aí, na verdade, é uma acepção de pessoas. Muito triste. Mas só que muitos desses líderes, pisa. Infelizmente, orgulhoso. Se o Espírito Santo trabalhar, é uma maldição onde quer e por quem quer que seja exercido. Deus não vai ter ninguém por inocente. Não é sensato escolher somente um homem para ser presidente da Associação Geral. Sabia que os presidentes das divisões são vice-presidentes? Não é somente um que toma decisão? Há um conselho entre eles para que haja se tomado uma melhor decisão, porque é o Espírito de Deus que dirige, porque a decisão ela é tomada em conjunto. Não são aqui nas comissões que a gente faz, não é um que decide, é a comissão que decide, é a igreja que decide. Porque a igreja ela anda em unidade, não é um só que toma conta, são vários. Então aqui é a situação da igreja nos últimos dias. Tem os pontos positivos? Sim, mas também tem os pontos negativos para serem corrigidos. Eu estou só colocando os pontos. Eu poderia chegar aqui e falar, não, só tem ponto positivo, aqui só tá legal, tá filé, tá bom, tá tudo bem, e vai todo mundo embora feliz. Tem que ser justo. Tem isso, mas tem isso aqui também. E o que é bom seja exaltado, louvado seja Deus, o que está aqui, que precisa ser corrigido, nós temos que corrigir também. Dar permissão para que Deus nos dirija. Então vamos lá. Não existe uma oitava igreja. Na igreja que foi dirigida, nas igrejas que foi dirigida as cartas, ali o apóstolo João, ele dirigiu as cartas. A última igreja é a sétima, é a igreja de Laodiceia, que significa povo do juízo. Laodiceia, povo do juízo. E, cronologicamente, ela faz parte da igreja do tempo do fim. Não existe uma oitava igreja. O que eu quero dizer com isso? Que, do meio do povo de Deus que professa a verdade, não vai existir um novo que vai ser mais fiel. Não, essa aqui é a igreja do tempo do fim. Porque não existe você como exaltar mais a verdade do jeito que ela é. A verdade ela já é pura por si só. Você só tem que mostrar do jeito que ela é. Você não tem que forçar, não tem que nada. Só mostrar. Exaltar o que está sendo esquecido e mostrar. Quando alguém se afasta do corpo organizado, que observa os mandamentos de Deus, e quando começa a pesar a igreja em balanças humanas e acusá-la, pode ficar certo que Deus não está dirigindo. Essa pessoa está no caminho errado. Ah, não, mas eu era dessa congregação, agora eu estou num grupo diferente aqui, porque aquele povo lá está muito errado, aqui, eu quero saber de novo, agora eu vou andar por esse caminho aqui, ó. Volta para o caminho. Não é isso que Deus estabeleceu para você, não. Você tem que voltar para o povo. Hebreus 10, 25. Nós temos que congregar. Salmo 133. Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Não é para ser segregado, não é para viver isolado, igual um doido lá pro meio do... Não, é para ter unidade. Como é que você vai querer viver com ele para toda a eternidade se você fica enfiado no meio do buraco, com a cara carrancuda, esquisito? Não tem como. Como é que a pessoa dessa vai querer? Não tem como. Vamos ver o que está escrito aí no slide 2, Lucas. Caso haja essas coisas necessitando a ser ajustado na direção da obra, Deus atenderá a isso e trabalhará para que seja endireitado todo o erro. Nós temos que ter fé em Deus e crer que Ele vai conduzir a nobre nau que transporta o seu povo em segurança para o porto. E nós cremos que o porto é a Canaã celestial. Esse é o porto. Enquanto a gente está aqui, ó, nesse mar revolto, tem situações de bonança, mas também tem o ar. Às vezes o mar fica meio brabo, mas Deus está conduzindo.
Tiago, mas está esquisito demais. Deus vai dar jeito em tudo, na sua hora certa. Deixa Deus, ele tá conduzindo, irmão. É Deus que está. Se eu falar que não é assim, eu estou duvidando do poder de Deus. Eu vou ter que duvidar do Deus? Não. Olha, o que aconteceu antes da gente nascer, o que essa igreja passou. Desde quando houve ali o primeiro, depois de Abel, Sete, o casal estava pensando, esse vai ser o nosso Redentor, o nosso Salvador. E ver a igreja que Deus estabeleceu no Jardim do Éden, aquele casal maravilhoso. E ver, e nós estamos aqui. O que já passou no passado? E a gente vai achar que Deus não vai fazer agora? Que conversa é essa? Deus ele vai dar jeito, tudo na hora dele. Mas nós temos que nos posicionar também. Nós temos que fazer a nossa parte. A igreja frágil e defeituosa, do jeito que ela é, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere a sua suprema consideração. Pode ser esquisita do jeito que for. Ele a ama, ele cuida dela. Ele conduz a ela. Tiago, mas tem um defeito de caráter tão grande, esse pecado aqui para mim ele é imperdoável. Confesse de todo o coração que Jesus vai te purificar. Ele vai dar um jeito. Você tem que ter fé. É o único objeto na terra ao qual Cristo confere a sua suprema consideração. Testemunho para ministro, página 45 e também página 49. Essas responsabilidades que essa igreja tem também, ela fala a respeito de que pessoas sinceras, elas exercem essa questão também de trabalhar para Deus. Eu quero destacar que Deus não concedeu o poder como a um rei e ninguém, em nenhuma das nossas fileiras, para controlar esse ou aquele ramo da obra. Quem lidera, como eu disse aqui, é Deus. Deus é contra os filhos e filhas que não são consagrados. Ele é contra. Mas ele prepara pessoas que se consagrem a ele. Aqui vem falando a respeito também de uma assembleia que aconteceu no ano de 1901 e que estava acontecendo situações ali delicadas que precisavam ser ajustadas e que houve também a manifestação de Deus, o Deus do céu, que trabalhou também com os anjos, como eu falei aqui. Eles têm estado, os anjos, tá? Entre nós para realizar os projetos de Deus e deter os poderes das trevas, para que não fosse impedida tudo aquilo que ele queria que fosse realizado. Os anjos de Deus, ele tem atuado também em nosso meio. Aconteceu há mais de um século. E nos nossos dias, ele também, os anjos continuam trabalhando ao nosso favor. Onde é que está escrito isso, Thiago? Salmo 91. Vamos lá. Quem pode ler, por gentileza, verso 11 e 12? Você pode ler, Simone? Por gentileza? Salmo 91. Verso 11 e 12. Salmo de número 91, versículo 11 e 12. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teus pés em pedras. Graças a Deus. Deus, ele dá ordem para os anjos. Tiago, mas isso aqui é só em um evento? Não. A hora que ele quiser. O que aconteceu? Vamos lembrar aqui, ó. O que aconteceu com Daniel na cova do leão? Cumpriu isso aqui, ó. Deus deu a ordem. Falou, opa, vai lá, cuida lá do meu servo lá. Ó. O que aconteceu com Pedro quando ele estava liberto? Ele estava ali preso na prisão ali. Veio o anjo do Senhor. Aconteceu o que com Pedro? Ele foi liberto. Quantas situações não são? Eu citei esse exemplo aqui, mas na Bíblia existem situações, na vida prática de alguém, pessoa sincera, anda direitinho com Deus, fica tranquilo, Deus vai cuidar. Louvado seja Deus. E até mesmo nesses aspectos aqui, de condução da obra de Deus. Isso é importante também para que seja destacado, como Deus ele tem cuidado de nós. Próximo slide, é o slide 3, fala o seguinte, Deus ele é tão bondoso, ele é tão pai, tão amor, que o atributo que ele manifesta mais por nós, olha lá que está escrito lá, paciência. É paciência, viu? Tem paciência, que eu já fiz errado nessa vida. E foi cuidando, lapidando. E vai lapidando, agora é por aqui, vai cuidando. Não é comigo só, não. Com todos nós. A igreja, ela falhou deploravelmente em corresponder às expectativas de seu Redentor. E contudo, o Senhor não se afasta do seu povo.
para que ninguém chegue perto dele e fale o seguinte: o senhor me abandonou, você me deixou na mão, você pisou na bola comigo. Ninguém vai falar isso. Até o fim, ele é fiel. Se a pessoa ela se perde é porque ela quer. Não foi por causa de falta de misericórdia, não. Ainda, Deus ele é complacente com o seu povo. Porque o seu nome, ele zela pelo seu nome. Porque o seu nome não vai ser desonrado perante os inimigos da verdade e da justiça. Deus ele é misericordioso porque os agentes satânicos não exultem na destruição do seu povo. Deus ele é misericordioso porque por muito tempo ele tem suportado a sua teimosia, descrença e insensatez. Você já pensou? Os diabos, os demônios já falavam, você abandonou, né? Não. Deus não abandona, não. Ele vai até o fim. Como eu falei, é o seguinte aqui. O nome dele que está sendo ali, ó, que está sendo levado. Ele zela pelo nome dele. Ele vai até o fim. Nós devemos nos lembrar que a igreja enfraquecida, defeituosa como seja, é o único objeto da terra a qual Cristo concede a sua suprema consideração. Com dedicação, cuida dela constantemente. Fortalece pelo seu espírito e por tudo que ele nos dá. Deus ele não nos deixou órfãos. Jesus foi assunto ao céu. E ele disse, eu vos enviarei outro Consolador. E nós cremos que é o Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. E ele pode habitar dentro de cada um de nós. Quando o povo judeu rejeitou a Cristo, ele lhes tirou o reino de Deus e entregou aos gentios. Quando aconteceu isso aqui? Quem lembra do caso de Estevão? Deus foi dando paciência, 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 até que chegou uma hora lá o pessoal rasgou as vestes porque Estevão estava vendo os céus abertos e o rosto dele irradiava. Eles ficaram com muita fúria, eles ficaram enciumados. Aí ali foi o limite da paciência. Aí Deus falou assim, você quer saber o seguinte? Vocês não querem não? Então eu vou dar para os gentios. Eles vão ser agora comissionados a pregar a mensagem. Ele tira de um e dá para o outro. Ele tirou o reino de Deus que foi dado depois aos gentios. E assim vai ser continuada essa obra, lidando com cada um do seu ramo, de acordo com esse princípio, até o fim. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Você não quer não? Ele dá para o outro. A igreja no tempo do fim, alguns se levantarão e sairão. Os que estiver fora voltarão e ocuparão aquele lugar daquele que não quis. Quando pessoas não purificarem a sua vida de toda má ação e não estabelecerem princípios puros e santos, todos os aspectos da sua vida, o Senhor os afligirá e humilhará dolorosamente, a não ser que se arrependam e as remova da posição que ocupam, tornando-as um vexame. Deus, ele trabalha. Ele não quer que a pessoa passe por esse ambiente dramático, essa experiência ruim. Mas ele cuida. Ele vai dando chance. E a questão da luz concedida a cada um de nós, ela é proporcional. Nós vamos ser julgados de acordo com a instrução que nós temos. Aí vem aqui uma palavra. Se a sua experiência espiritual não corresponder às vantagens que, por preço infinito, Cristo lhe concedeu. Se as bênçãos que lhe foram conferidas não habitarem para satisfazer o que lhe foi confiada, ela será pronunciada a sentença. Achada em falta. Foi julgada e achada em falta. Vamos ver o que está escrito aqui em Apocalipse 2:5. Quem pode ler por gentileza? Ô Valtinho, você pode ler para nós? Apocalipse 2, versículo 5. Lá no finalzinho da Bíblia tem o último livro, a revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o seu castigo, o seu castiçal, se não te arrependeres. Jesus está dizendo o seguinte, ó, lembra-te de onde você caiu, volta, lembra de onde lá, porque senão eu vou tirar de você o dom mais precioso, estou te dando a vida eterna, eu vou tirar de você o seu castiçal. Por isso que eu te falo, lembra-te do seu primeiro amor, volta lá, se você não se arrepender. E Deus dá para nós a mensagem também de arrependimento. Por isso que é condicional. A bênção de Deus, ela é condicional.
Você imagina, Deus vai dar uma bênção de qualquer jeito para alguém aqui, se a pessoa está desprezando? Nós que somos corruptíveis, você não vai dar alguma coisa de valor para alguém que vai jogar no lixo? Imagina Deus, de maneira nenhuma. Existem falsas doutrinas que elas são ensinadas. E sabe quem são esses que ensinam falsas doutrinas? Bodes. São os bodes. São os falsos ensinadores que desviam o povo de Deus. A menos que se arrependa e se converta, a igreja agora está se levedando. E levedura tem a ver com questão de fermentação, tem a ver com questão de falsas doutrinas, ensinamentos que não é de Deus. A igreja está se levedando com a sua apostasia e comerá do fruto dos seus próprios atos, até que tenha aversão de si mesma. Que pesada essa mensagem. A pessoa ter aversão de si mesma. Ela não suporta mais de tanta mentira e tanta zoada que está, ao ponto que chegou. Ela tem aversão de si mesma. Ela está se levedando. Mas o povo sincero de Deus, ele deixa de lado e segue o que o Senhor quer. Existem dois públicos, né? O trigo e o joio. Até alguém falou outro dia, não lembro quem, mas alguém disse isso. Desses dois públicos, o trigo e o joio, eles se parecem. Um tem um grão sadio, o outro aparenta ter e não tem nada. O público do trigo, quando ele recebe uma repreensão e uma correção de Deus, ele sente, ele processa a mensagem, ele volta para trás, dando glória a Deus, por Deus ter tido para com ele misericórdia e ter corrigido, porque o pai que ama corrige. Ele entende isso direitinho. O joio fica com raiva, fica bravo. Alguém falou isso outro dia, eu falei, aí é mesmo, rapaz. Você vai falar uma mensagem de Deus aqui mostrando na Bíblia direitinho, a pessoa fica brava e fica, não, mas deve assim, não, aqui atrás também está escrito assim, e não sei o que lá, e já começa, aqui a veia do pescoço vem desse tamanho, aqui. Aí a veia da testa vem também, a pessoa fica vermelha igual peru, e fica esquisito, a camisa começa a suar. Diferente, né? Bem diferente, a mesma mensagem, reações diferentes, né? Aparecerá a simplicidade e pureza que Deus lhe deu, livre envolvendo os terrenos e mostrando que a verdade, com efeito, as libertou. Você crê, Lucas, que a mensagem de Deus, ela liberta? Você crê? A verdade de Deus, ela liberta. Eu creio nisso também, é por isso que nós estamos aqui, né? Louvado seja Deus por isso. E nós já estamos caminhando para o fim, tá? Uma advertência para todos nós. Essas são as mensagens que nós fazemos parte dessa igreja. Vocês perceberam que eu estou falando de aspectos positivos, mas também tem coisa para ser corrigida. E nós precisamos melhorar. Se a gente quer ver Jesus, não tem que melhorar. A gente não pode ficar dando bobeira, não. Uma advertência para todos nós. Os que não aceitarem as advertências que Deus dá, cairão nos mesmos perigos que Israel do passado. Israel caiu no passado, eu já aprendi. Eu li na Bíblia assim, assado, ele foi por esse caminho, eu sei que se eu for por esse caminho aqui, eu também vou ter perigo. Então eu já vou passar longe. Eu não quero passar nem perto, para justamente nem sofrer um risco ali de eu querer ser tentado. Porque eu estou aprendendo com a experiência do outro. Se eu sou inteligente, eu tiro lição da vida dele e aplico na minha vida e segue o rumo. A gente não precisa cair nos mesmos erros. E porque eles foram aquela pessoa que tem incredulidade, aquela pessoa que não exerce fé. Ela passa a duvidar. E se tem uma coisa que dói no coração de Deus, é uma pessoa incrédula, uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que não tem fé. Jesus, quando ele ia fazer muitas das suas missões, ele poderia ter operado até muito mais milagres, irmão. Ter feito até muito mais. Sabe por que muita coisa que ele não fez? Por causa da incredulidade. Quantas pessoas eram incrédulas? Quantas mensagens a gente falou aqui já? De pessoas voltam para casa, aceita isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E em algum ponto ali tem uma sementinha do mal, que se não for tratada, cria uma raiz tão profunda que para arrancar só misericórdia. A gente não pode dar brecha para esse mal que é a incredulidade. E nós já vamos partir para o finalzinho e vamos voltar um pouquinho, chegar no livro de Hebreus. Hebreus 3, versículo 12 a 14. Você já leu, Cida? Já leu, Lili? Você lê para nós? Hebreus 3, versículo 12 a 14. Já leu, Laís? Você vai ler para nós também daqui a pouco. Hebreus 3, versículo 12 até 14. Tende cuidado, irmãos. Jamais acontece. Peraí, não estou enxergando muito bem, não. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça. Eu não vou conseguir ler, não.
Lê para nós aí, Laís. Tá, lê aqui, Laís. Lê Laís para nós. Hebreus 3, versículo 12 até o 14. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Muitos pontos importantes aí que você falou, aí, Laís. Olha só, nós temos que ter, a primeira palavra aí já chama cuidado. Quando a Bíblia fala cuidado, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Deixa de lado, deixa o celular de lado, tudo que te atrapalha a sua cabeça, deixa de lado e presta atenção. Porque é cuidado. Para que nenhum de vocês tenha o coração perverso. Ele vincula a palavra perverso com incrédulo. Porque o grau de ruindade, ele começa assim, uma pessoa que faz que vê um trem errado e não fala nada, tem um grau de maldade. A pessoa que exerce o mal, a pessoa que exerce o mal um pouco mais, sem ter dor de consciência, existe o perverso. Eu não conheço nada pior do que o perverso. Satanás é perverso. Porque ele mata rindo. Ele é debochado. Ele é dissimulado. E não está nem aí para nada. Ele quer matar mais. Ele não está nem aí. Ele foi homicida desde o princípio. Ele é perverso. E a Bíblia fala que o incrédulo vinculou com a palavra perverso. Para ter cuidado, olha. Para a gente não se afastar do Deus vivo. Ele se afastou do Deus vivo. Porque a pessoa é dirigida por dois espíritos. Ou o espírito do bem, ou o espírito do mal. Não tem um terceiro espírito, mais ou menos, um neutro. Pensou? Afastou do Deus vivo, está na unha do diabo. Pesado. Versículo 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. O que a gente está fazendo aqui agora? Não é um encorajamento? Você vê na sua casa com sinceridade, está ouvindo aqui. Quando você abre a Bíblia e Deus está falando aqui, Deus está falando com a gente. Porque você poderia ler e ficar calado. Mas você vê que um está mais ou menos ali mancando ali, vem cá, se abraça, vai juntando ali. Não vou deixar você não, e vai caminhando, e segue o rumo. Encorajar uns aos outros. E é hoje o tempo. Aí vem o finalzinho que você até leu. Se nós guardarmos isso aí até o fim. Porque não adianta você também trilhar um caminho e depois, não, eu estou aqui com saldo aqui, eu vou passar com 70% dessa prova aqui, eu estou com saldo aqui, estou ok. Não. Para Deus, ou é tudo ou é nada. Não tem 70%, não tem 90%, é tudo, é tudo. Deus quer tudo seu. Seu coração, sua cabeça, tudo, seu corpo, tudo, é tudo. Não é parcial. O processo é hoje. Amanhã, Deus nos dando condição de estar vivo amanhã, o amanhã será o hoje. O hoje é o agora que está acontecendo. O passado já passou. A gente tem que viver o hoje. É uma mensagem muito interessante essa questão da gente buscar, essa questão de ser constante. Jesus ele fala isso várias vezes no livro Apocalipse. Se for fiel até o fim, até o fim, até o fim, são 7 mensagens das igrejas, né? Graças a Deus por essa mensagem, viu, Lázaro? A próxima. A igreja militante é imperfeita. Existem duas fases da igreja, e nós já estamos partindo para o finalzinho aqui, tá? Essa mesma igreja que milita, a igreja que luta, que batalha, que está sempre ali, em algum tempo ela será triunfante. Mas como é que você chega no final de uma vitória de uma vida, no final de uma vitória da batalha, se você não está arranhado, não está machucado, não tomou um golpe, ninguém passa ileso. Em algum momento da vida você vai sofrer uma privação, um insulto, um escárnio. Tem pessoa que perde a vida. Mas o importante é chegar no fim e Deus nos dá a condição de ser triunfante com Ele, porque Ele vai triunfar nas nuvens do céu e vai chamar um por um. E aí essa igreja militante, que é imperfeita, se tornará uma igreja triunfante perfeita. A igreja militante não é a igreja triunfante. E a terra não é o céu. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e imperfeitos, que são apenas alunos da escola de Cristo, a fim de serem adestrados e disciplinados, educados para essa vida e para a vida futura imortal. Vocês conseguem perceber que esse é um processo de santificação? Um processo de aperfeiçoamento? Olha lá, ó. Disciplinados. É um processo, é contínuo, né, irmão? Essa mesma informação aí nos diz o seguinte, ó.
Nós abandonamos o mundo para não nos associarmos ao mundo. Dizem aqueles que passam a fazer parte do nosso meio. A gente era do mundo, a gente não quer mais ficar no mundo. A gente deixou para trás. Tudo que não quer, não faz parte. Eu não quero saber mais daquilo, eu quero ficar aqui no povo de Deus. Mas eu estou vendo que aqui no meio também tem gente que é mundana igual a gente. Aqui também está o mal. Aqui também vive o joio. Eu vim de lá de fora, vamos usar a nossa imaginação aqui. Ó. Eu acabei de me converter, eu vim para cá hoje. Aí eu chego aqui, eu vejo um irmão ali xingando palavrão. Mas a gente, vocês eram perfeitos. Olha lá, o perfeito. Ó. É nessa fase aqui, ó, triunfante, é perfeito. Aqui não tem ninguém perfeito, ninguém melhor que ninguém. Eu não estou aqui apontando dedo para a mensagem no definido de ninguém, não. Mas não tem ninguém perfeito aqui. Perfeito vai ser nessa fase aqui, ó. Corpos glorificados, imortais. Não pecado mais. Não vai ter mais dor, não vai ter sofrimento. É essa fase da igreja que nós queremos estar. Até então, a gente é sujeito ao mal. E alguém vem de fora e fala o seguinte, não, mas eu vim para um lugar, e aí a pessoa se decepciona porque não está olhando para Jesus. A pessoa que olha para Jesus, ela não fica dando bobeira assim. Porque Jesus falou, você está olhando para o seu irmão, você quer tirar um cisco do olho dele? Primeiro você vai ter que arrancar a trave que está no seu. Arranca primeiro a trave, que logo que você arrancar a trave que está no seu, aí você vai enxergar no olho do seu irmão um cisquinho desse tamanhozinho assim, ó. Porque isso é bom para enxergar o defeito dos outros, né? Mas aqui, ó, primeiro você tem que arrancar a trave do seu olho. Então, aqui, são pessoas imperfeitas. Nós estamos procurando melhorar. É uma característica também da igreja no fim dos tempos. Tem parte boa, mas tem as partes também que nós temos que procurar. E essa mensagem aqui, Jesus nos chama ao arrependimento para a gente poder andar com Ele em santidade. Nós devemos olhar para Jesus. Essa aqui é a mensagem, né? Agora, Lili, eu vou te pedir que você... Aquela foi para você começar a treinar. Já que você treinou, agora você vai ler para nós. Mateus 13, 27. Aquela foi um ensaio. Agora você... Mateus 13, 27. Aí vai ler para nós. E esse é o versículo que nós vamos fechar aqui, tá? Mateus, capítulo de número 13, versículo 27. O que Jesus está falando para nós aí? 27. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? E alguém pode dizer o seguinte, olha aí, ó. Jesus semeou a boa semente, a palavra é a boa semente. Que coisa mais doce, mais maravilhosa que a palavra de Deus revelada aqui, ó. É uma maravilha. A melhor coisa que Deus deixou para nós. A boa semente, tá? A gente tem que semear. Mas no meio aqui, pode ser que aconteça de ter um joio, de ter um espinho de porco aqui, um cara esquisito, mas não vou com a cara desse cara. Ora por ele, tem que orar por ele, porque o joio, ele pode ser em algum momento trigo. Ele pode se arrepender, não pode? Você imagina alguém se arrepender e passar a frutificar para o reino de Deus e salvar alguém. Mas agora você imagina o seguinte, se a pessoa for até o finalzinho, com o coração endurecido, não quer saber de mais nada. Aí é o joio mesmo. E o trigo também, se o trigo em algum momento ele começar a se exaltar demais, ele pode virar joio. Porque são situações, as pessoas se transformam. Eu fico bobo de ver essa história, eu gosto de lembrar dela sempre. O tal do rei Manassés, o homem ruim aqui que foi, a vida inteira, derramou sangue demais. Mano. No finalzinho da vida dele, sabe o que aconteceu? Arrependeu, Deus salvou ele. Se tornou trigo. Versículo 30? Vamos ver o que está escrito. Ele todo aqui na resposta de Jesus, ele porém lhes respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o Senhor quer que a gente vá e arranque o fogo? O dono da casa respondeu, não. Porque ao separar o joio, vocês poderão anotar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntas até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Mas recolham os seus celeiros. Graças a Deus não somos nós que somos comissionados para separar esse daquele, porque a gente é corrupto. A nossa justiça humana
É um trapo de sujeira. A Bíblia fala, é sujeira, é trem ruim. É coisa encardida mesmo. Isaías 64, se não me enganar, versículo 6, eu acho. Trapo de imundícia. Mas sabe quem vai ser comissionado para fazer isso aqui? Os anjos. Vai atar em 2 molhos. O primeiro, o joio. Ele vai atalhar no molho para ser queimado. O outro grupo vai ser atado em feixes para o celeiro do céu. Não vai sobrar uma sementinha ruim no meio do caminho. Só esses 2. Vai ter mais nada. Anjos. Os anjos de Deus vão fazer isso. É por isso que nós não devemos falar. Esse cara está errado demais. Eu acho que ele é joio. Ah, não, aquele ali é santo demais. Eu acho que ele é trigo. É trigo. Mas você não sabe o que ele faz no particular. Talvez ele é mais santo do que o outro. Você vê lá o caso de Zaqueu. Muita gente, Jesus está entrando na casa do publicano ali, ó. Ele era mais santo que muita gente ali. Porque ele falou, se eu tiver defraudando aqui, alguém aqui, ó, eu vou devolver aqui, ó. Eu não vou devolver na mesma quantidade, eu vou devolver quadruplicado. Deu parte da renda dele para os outros, para os pobres. Sabe o que Jesus falou com ele? Hoje a salvação entrou nessa casa. Você sabe o que é a salvação? Ele, Jesus é a salvação. Jesus entrou na casa, ele é a salvação. Hoje a salvação entrou nessa casa. A pessoa que tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, a salvação entrou naquela casa. Que honra! Que honra! Recebeu Jesus em casa. Mas muita gente poderia falar que era joio, né? Então, graças a Deus, nós não somos autorizados, e graças a Deus por isso, porque também nós somos corruptos, né? Então nós temos que pensar nisso. E essa igreja, ela passa por essas fases, nós estamos passando por situações de aprendizado, igreja militante. Eu falei que muitas coisas de como que haveria de haver nos eventos finais, e que se acontecer de você se deparar com uma situação desagradável, ore a Deus por aquela pessoa, procure se santificar, arrependa-se de todo mal, e vou procurar a caminhar. Não é para trás, não é para o lado, não é para Jesus. Essa é a mensagem que eu falo aqui para todos e guardando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja, o fundamento é Cristo Salvador, e nele ela descansa, é forte seu amor. Em Cristo edificada, bem vivificada, pois sobre a rocha eterna jamais se apagará. A pedra muito preciosa que Deus salve aflição, sustenta pedras vivas que a graça trabalhou. Sejamos sempre unidos e nele plena luz, e a glória desta igreja será no Rei Jesus, em meio às duras lutas que deve confrontar. Espera a igreja em Cristo um dia triunfar, pois a missão gloriosa enfim se cumprirá. A igreja vitoriosa em paz repousará.
Aleluia. Olha o que Deus diz para nós aqui, irmãos. Uma mensagem maravilhosa para dar um desfecho aqui. Pela boca do profeta. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Para aqueles que vão se arrepender, olha o que Deus diz. O Redentor virá a Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados. Quanto a mim, esta é a aliança que farei com eles. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus na tua boca não se afastarão dela, e nem da boca dos seus filhos e nem dos descendentes dele, desde agora para sempre. Eu creio nessa palavra, irmãos. Deus, ele é misericordioso para conosco, para nos ajudar. Os que puderem, vamos nos ajoelhar? Santíssimo Deus e Pai Criador nosso, muitas características que foram faladas aqui dessa igreja do tempo do fim. É uma igreja que exalta a tua verdade em todos os aspectos. E nós damos graças por nós estarmos com o coração aqui sincero, recebendo de ti essas instruções para proveito nosso, para a nossa salvação. É importante que nós nos prostremos diante da tua santa palavra, porque ela é viva e eficaz para transformar os nossos corações. Mas infelizmente, Senhor, essa igreja é uma igreja que ela está numa fase militante. Acontece de ter também situações desagradáveis, ou situações de autoritarismo, situações de impiedade, que fazem parte, está escrito na Bíblia. Existem dois públicos fazendo parte dessa igreja. Aqueles que abraçam totalmente as suas verdades e aqueles que abraçam parcialmente a tua verdade, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, Senhor. Misericórdia, nós te pedimos que nós não caiamos nessa questão de incredulidade e nem nessa questão também de dar ouvidos a esses espíritos ruins, que são espíritos que pervertem a mente do povo, que fazem concessões, ideologias humanas terrivelmente da parte do mal, Senhor. Nós te pedimos que essa igreja ela seja avivada pelo sangue de Jesus Cristo, pelo teu Santo Espírito, que aqui não haja, Senhor, nenhum tipo de coisa que separe nós da tua santa presença. Nós te pedimos que o Senhor faça chover sobre nós o teu Santo Espírito. Nós somos teus, Senhor Jesus. Nós te pedimos que o Senhor não se esqueça de nós, lembre-te de nós. São 20 estudos aqui, Senhor, não está sendo fácil. São muitas coisas que aparecem durante a semana, que às vezes nos traz para outro pensamento, mas em nome de Jesus aqui vai ser pregada a palavra até o final, porque essa mensagem ela é um progresso. A próxima mensagem, se o Senhor quiser, vai ser falada aqui de novo, mais um domingo, serão 20 domingos, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor se faça presente em nossas vidas durante toda essa semana, guarda os nossos corações, guarda os nossos pés quando a gente voltar para casa, que as palavras que saem da nossa boca sejam palavras de salvação, de esperança para as pessoas, que nós sejamos ouvidos, as pessoas precisam ser ouvidas também, Senhor. Nós precisamos fazer amizade com as pessoas para que elas também aceitem a Ti, porque elas precisam ver o quão bom o Senhor tem sido para conosco. Isso é importante. O Senhor é glorificado nisso também. Que o Senhor estabeleceu que Jesus fosse um para contigo, assim como também nós fôssemos um contigo também em família. É a unidade, é a tua família. É uma extensão do céu por nós. E para nós é uma honra, um motivo de muita alegria. Perdoa os nossos pecados e nos ajude a continuar irrepreensíveis diante da tua presença. E se nós cairmos, nós estamos com a mão estendida e eu sei que o Senhor também vai estar com a mão estendida para nos levantar. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus.